Se bem que ela... Aí, foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui na comunidade LGPD, hoje são 9 horas e a gente está iniciando até atrasado, 9h14, fora até do propósito, mas a pauta continua, a pauta de primeiro cliente, primeiro contrato, que significa uma discussão em cima da questão da segurança de fazer, que as pessoas praticamente não têm, embora elas tenham muitos certificados, elas têm muito conhecimento da lei, mas acoplar a empresa ao que a lei está requisitando e fazer adequação é um processo que demanda experiência. E quando a gente questionou isso lá no LinkedIn, aqui no grupo, no WhatsApp, a gente percebeu que as pessoas estão com dificuldade de imaginar ser possível fazer uma adequação em qualquer tempo ou por qualquer valor, porque os valores também não vão estar de acordo com aquilo que a gente espera, mas com aquilo que o mercado aceita pagar. Então, a gente precisa de adequar um punhado de variáveis e fazer com que seja um pouco mais fácil e seja ajustado à condição que o mercado também se disponibiliza a aceitar. E aí, essa pauta, primeiro cliente, primeiro contrato, ela tem como um primeiro propósito, né, a primeira condição, aproximar as pessoas, ou um pouco as pessoas que têm experiência, daquelas pessoas que não têm experiência. E sempre com a ideia de conectar um com um. Então, montar pequenas sociedades que vão estar com experiência e um sem experiência, mas um acreditando que o outro vai estar lhe apoiando, ou porque vai estar executando mais, ou porque vai estar orientando mais. Então, por isso que é um com um. Mas pode ser um com dois, pode ser até mais. De um com um ou dois com dois, quer dizer, o grupo pode ser formado até de forma multidisciplinar. Porque é ideal que você tenha no grupo, mesmo que tenha experiência, alguém que domina um pouco a parte da lei, né, a parte jurídica, então um advogado, e, se possível, alguém que esteja na administração da TI, porque a TI também tem muita importância nesse protocolo que a gente está trabalhando. E algumas coisas que a gente já vem assistindo é que, embora tudo tenha que ser documentado e trabalhado, a relevância da quantidade, a relevância dos dados tratados, pode ser que diminua a demanda de adequações ou a demanda de obrigações. Isso só a pessoa com experiência de fazer vai poder estar alinhando. E é claro que a comunidade está sempre aberta para discussão. Então, alguém que tem alguma dúvida, levantou a mão, colocou na comunidade, é para isso que a comunidade existe, levantou a mão e colocou lá a discussão, e aí provavelmente alguém que tenha uma ideia vai estar podendo responder. Bom dia, Lucas, que bom que você veio hoje. Então, a gente está aqui com essa pauta, né, do primeiro cliente, do primeiro contrato, porque é um fato que a gente também já vem discutindo que a gestão de contrato pode ser uma argumentação boa da adequação, porque falta gestão de contratos no trabalho que as pessoas têm. Então, fazer um contrato e fazer um bom contrato é importante, inclusive para fazer adequação. Porque quando você faz um bom contrato, significa que você criou limites de tempo, limites de obrigações que você tem para com aquela pessoa que está te contratando, limites de trabalho que você vai executar e, é claro, que os direitos que você vai ter por estar prestando serviço e as obrigações que você vai ter por estar realizando o serviço. Né? Então, você vai ter que justificar com os entregáveis. Então, tudo isso faz parte do processo da adequação e é um fato, né, que às vezes a gente, como prestador de serviço, vai levantar a mão, ainda mais nessa parte de gestão de contrato. Se a empresa não tem, ela vai falar o seguinte: olha, eu ainda não tenho e tenho dificuldade de fazer, e isso não faz parte do seu contrato de adequação, porque se você não tem um contrato, como é que você vai adequar o contrato? Então, primeiro tem que formalizar o contrato. Então, essas discussões a gente precisa de estar sempre clareando,
para que a gente possa estar colocando as pessoas experientes em contato com as pessoas que não têm experiência, mas têm capacidade de fazer. Então, quer dizer, a gente não pode estar conectando um leigo nessa situação, e é por isso que a gente vem discutindo. Mas é um fato que todo mundo, tecnicamente, já conhece os conceitos, já conhece as obrigações de como que a Lei Geral de Proteção de Dados está colocando as questões em voga. E aí, é claro que também a gente precisa de pensar na primeira fase do processo, porque se eu tenho segurança, significa que eu olho para o mercado e falo o seguinte: se eu tenho segurança e se eu tenho apoio de alguém que ainda é experiente em fazer, eu posso olhar para o mercado e falar o seguinte: eu vou prospectar. E aí, a primeira coisa não é sair prospectando do nada. A primeira coisa é fazer uma prospecção baseada em conhecimento de mercado. Por exemplo, se a gente for fazer uma prospecção, e aí, aqui nós estamos em 4, cada um vai prospectar uma área, imaginando clínica de saúde, pets, que estão tratando o pet mais o dono do pet, hospitais e recaustadoras de pneu. Na hora que a gente fala disso, em 3 setores relaciona um pouco de saúde, em um não relaciona nada. Se a gente não conhecer os setores, a gente tem que entender como é que a gente vai saber o nível de criticidade nos processos que tem lá. Então, no mínimo, eu tenho que entender um pouco de como que o cliente chega naquele negócio, como é que o negócio trata os dados, o que o negócio entrega com os dados tratados. Então, se for uma clínica, aí a gente já sabe, porque a gente estudou muito isso aqui na comunidade, que é a questão: tem o nome do paciente, tem o exame médico, tem os questionários que as pessoas respondem, e isso tudo é armazenado num software. Então, quando a gente sabe um pouco mais, a gente sabe até o tamanho do problema que a gente está para enfrentar, para a gente poder precificar e discutir com o profissional responsável daquele ambiente que vai estar contratando a gente. Em consideração, se a gente olhar para uma recaustadora, pode ser que a gente não saiba o tamanho crítico daquela condição, porque, eventualmente, ela tem menos problema com os clientes, mas tem muito problema com os funcionários. Por quê? Porque num ambiente agressivo, eventualmente, por responsabilidade trabalhista, pode ser que ela tenha obrigação de colocar na ficha do funcionário um acompanhamento de exames médicos, que normalmente são tratados com grande sigilo, com grande dificuldade de exposição. Então, qualquer exposição de um exame médico, que mesmo seja obrigação da parte trabalhista, pode criar um problema. Então, às vezes, a gente olha e fala assim: mas a recaustadora não faz marketing digital, ela nem tem um sistema apropriado para fazer marketing, não tem perfil no Instagram, vai ser melzinho na chupeta fazer a adequação, vou cobrar ali 3 meses só mesmo para ajustar o site e fazer qualquer comunicado que as pessoas vão estar lá. E aí, na hora que você entra lá, o cara tem câmera de segurança que você não previu, e aí a câmera de segurança está armazenando os dados fora da empresa, num lugar que ele também não administra, é uma outra empresa, então não tem contrato. Aí você começa a falar o seguinte: rapaz, eu achei que era melzinho na chupeta, porque não era da saúde, é um ambiente que não vai lidar com dados sensíveis, e aí o cara tem 300 funcionários, porque ele tem 6 lojas, e todo mundo tem necessidade de fazer exame médico, tem câmera de segurança para tudo enquanto é lado, e está tudo exposto. Aí você vira e fala assim: cara, eu entrei num lugar e descobri aqui um buraco negro, porque eu vou ter que trabalhar demais, e aí você fez um orçamento errado. Então, quando a gente está falando de segurança, a gente primeiro precisa de identificar bem o nicho que a gente vai trabalhar, avaliar como que aquilo ali funciona e, no mínimo, fazer primeiro um questionário em cima dessas demandas que você pode avaliar. Então, você tem que virar e falar o seguinte: olha, o foco vai ser o cliente final? Não. O foco vai ser o cliente interno? Os colaboradores? Sim.
o que é tratado aqui, com quantas empresas são negociadas. E aí você vai poder criar um orçamento e precificar. Porque sem isso, você nem isso teria condição, você iria fazer no risco, e às vezes um contrato fechado que você assumiu de entregar, você não vai conseguir fazer isso eficientemente. E talvez você ainda tenha que buscar outros profissionais para lhe apoiar, porque vai ser um trabalho muito mais árduo. Então, colocando dessa forma, a ideia do primeiro cliente, do primeiro contrato, ela prevê entregar um pouco de segurança para aquelas pessoas que não estão operando, com pessoas que já têm a possibilidade de operar para criar uma conexão e produzir, e olhando para o mercado, falar o seguinte: antes da gente prospectar, vamos definir o mercado. Definir o mercado, vamos prospectar. Prospectou, vamos fazer a parte de orçamento. E aí a gente faz o primeiro contrato e aí a gente vai executar. Éder, fica à vontade. Trazendo só um questionamento, Pedro, a gente gerar movimento ali um pouco na discussão. Né? Quando você chegou, foi atender um cliente, né? Você foi lá, esposa, enfim, o seu trabalho, e aí o cliente te fala assim, aí você vai lá e fala para ele, ó, eu vou te cobrar 10 mil por esse serviço aqui. E aí o cliente ele fala, pô, é muito caro. E na tua defesa do custo, né, do investimento que ele vai fazer ali, o que você traz? Né? O que você tem que levar para ele de informação para que ele aceite a tua proposta, né? Que ele entenda que o investimento que você levou para ele seja factível para que ele pague e ele possa, né, fazer essa adequação ou fazer essa... Porque assim, por que eu estou levando esse questionamento? Muitas vezes, na hora que você vai negociar ali, quando você vai falar, aí o cara te faz esse questionamento, não, peraí, eu não estou adequado, mas isso nada mudou na minha realidade. Eu vou continuar trabalhando e vou continuar fazendo meu serviço. Pronto. Se eu não me adequar, a coisa vai acontecer. Se eu adequar, vai ficar do mesmo jeito. O que você traz para mim, né, de experiência para que eu possa fechar esse contrato contigo? E esse é o ponto. Né, que aí você tem que levar, por exemplo, beleza, ó, a gente avaliou ponto X, Y, Z que podem ser adequados, né, que é um risco, parte de contrato, parte de segurança, gestão de colaboradores, enfim. Mas para isso, para mim trabalhar melhor, eu preciso de um advogado para poder atuar na área jurídica, eu vou precisar de um profissional de tecnologia para fazer a parte de hardware, software, eu vou precisar de um profissional de segurança da informação para que ele faça o levantamento de risco de segurança e propor ferramentas, propor adequações técnicas, mitigações técnicas para resolver os problemas ali que a área de TI não vai fazer. Porque assim, beleza, a gente tem a área de TI, o povo olha a área de TI como um universo muito grande, mas a área de segurança é um caso à parte. Então, são várias áreas ali dentro da área de segurança. Então, vou contratar um cara de segurança. Então, você vai ter que criar uma equipe multidisciplinar para poder vender aquele contrato. E aí é onde você defende o seu custo. Fala, peraí, eu não estou te cobrando caro. É que para eu te entregar um serviço de qualidade, eu preciso de uma equipe de qualidade, eu preciso de gente para me estruturar o resultado que você espera. Weber, eu sou um vendedor. Antes de ser um cara de TI. E todas as vezes que eu fui vender, e eu fui justificar dessa forma que você colocou, baseado nos meus custos, eu não andei bem. Por quê? Porque quem está contratando não está preocupado com meus custos. Ele está preocupado com os custos dele. Então, olhando desse lado, se a gente, por exemplo, parar de olhar para a gente,
e falar o seguinte, olha, por que eu quero cobrar isso? Por que eu vou cobrar isso? Por quê? Primeiro que eu vou identificar na sua empresa os lugares que você está mais vulnerável. E aí, é por isso que a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, se a gente tiver a ideia que ele já foi capturado por um ranço, e todas as vezes que ele foi capturado por um ranço, ou seja, que ele foi sequestrado os dados dele por um ranço, ele ficou 15 dias sem operar, com os funcionários dele em casa, e ele tendo que contratar uma empresa para resolver o problema, e ele ficou 15 dias off. Depois, quando ele recuperou os dados, ele não conseguiu voltar os dados que ele tinha, porque ele não tinha backup. E aí ele caiu num ranço pelo menos uma vez. Se o cara caiu 2 vezes e não tomou atitude, significa que ele precisa de fazer, porque a adequação vai mostrar para ele que ele, além de ter backup, ele precisa de ter contingência. E além de ter contingência, ele precisa de ter planejamento de segurança. Essa argumentação ela é muito focada na TI, é verdade. Porque eu estou falando de TI de um lugar que eu domino. E eu sei aonde pode ser uma dor, que é aquela hora que o cara chutou a quina da cama com o dedinho mindinho. Que ele fala o seguinte, vou arrancar esse dedinho, porque ele não vale nada, mas ele dói para danar. Só que você não pode arrancar os seus computadores. Igual a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema, vira e fala assim, eu vou voltar para o papel. Nem o Estado mais aceita você no papel. Você tem que estar conectado. E aí, então, nós estamos falando de uma dor, olhando para o cliente, não para os nossos custos. E aí o cara fatura, você tem que saber quanto que o cara fatura. Porque senão, se você não souber quanto que ele fatura, se você virar e falar que você quer cobrar 20 mil e ele tem um faturamento de 50 mil de serviço, que é o negócio dele, e ele tem 4 funcionários, ele não vai aceitar. Não vai caber no bolso dele, por mais que você tenha despesa. Agora, se ele tem 50 mil de faturamento e ele perdeu o ano passado 15 dias porque ele não tinha nada, ele até conseguiu continuar trabalhando e em vez de faturar 50, ele faturou 10, porque ele foi trocando dinheiro e dando recibo para as pessoas até que voltou. Aí você vem e fala o seguinte, quantas vezes um funcionário entrou na justiça contra você? Aí o cara fala assim, isso é mais recorrente, eu estou sempre perdendo lá, tem que contratar um advogado, você tem um advogado de partido? Não, não tem. Porque quando a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a primeira coisa é formalizar contrato com as pessoas, mesmo que elas sejam CLT. E se você, quando está adequando, não entender disso, os seus contratos, você vai virar e falar assim, eu contratei um cara aqui para trabalhar, e tem 10 anos que eu contratei ele e a carteira dele continua exatamente igual ele estava quando ele chegou. Eu não fiz nenhuma atualização. E ele já teve alteração de função, já teve alteração de salário, isso tudo não está registrado lá. Inclusive porque não tem gestão de férias e eu não sei se ele está com férias ou está sem férias vencido. Quando a gente olha para isso, aí você não está olhando para os seus custos, mas está olhando para a empresa, para o cliente, e entendendo aonde pode ser a dor dele. E eu sei o quão difícil que é isso, porque aí você vai falar o seguinte, a cada cliente que eu for visitar, eu vou ter que conhecer ele no raio-x. Se você não fizer isso, você não vai vender para ele. Porque o produto que a gente quer vender, ele é um produto difícil. E aí, na hora que a gente fala de algumas dores, a gente pode até mapear elas mais fáceis. Por quê? Falar de trabalhista que está acontecendo, e aí o cara não tem uma CIPA, aí você já começa a apontar e falar o seguinte, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio só para adequar, não. Ela veio para melhorar os seus processos e para te dar um raio-x do quanto a sua empresa está vulnerável. Porque, eventualmente, você acha que você está tranquilo porque o seu contador está 100% com a folha de pagamento. Então, eles sabem mais de você, da sua empresa, do que você. Se você não souber, ou você não analisar os números que o contador tem, você não sabe como é que a sua empresa está, se ela está indo bem, se ela está indo mal. Então, até nisso,
eu acho que a gente precisa de mudar a nossa argumentação, entendeu? Porque se a gente olhar para a nossa equipe, a gente vai falar o seguinte: olha, eu quero faturar nessa empresa R$100 mil. A empresa fatura 50. Então, ou a gente alocou erradamente os recursos para trabalhar naquele negócio, ou a gente virou e falou o seguinte: olha, eu não consigo te atender para um contrato desse tamanho, mas eu posso virar e falar o seguinte: olha, eu vou colocar uma pessoa aqui, nós vamos fazer um contrato de um salário e nós vamos fazer isso em 5 anos. E nós vamos ajustar você à medida que as coisas forem acontecendo. Ou a gente vira e fala o seguinte: olha, não, a gente entrou num negócio que o cara fatura 500 mil por mês, tem 20 funcionários, e aí a gente vai falar o seguinte: olha, eu vou precisar de um advogado para fechar os contratos, vou precisar... Aí eu posso virar e falar aqui: ó, a sua mensalidade vai ser por 6 meses de R$10 mil, em 6 meses a gente faz o seu trabalho, vai custar 60. E aí, essa é a discussão que eu acho que a gente tem que caminhar. Pode falar aí de novo. E como a gente está em 4, Everton, se você falar assim, ó, quero falar, você não precisa de levantar a mão, não. Prossegue aí, vamos ver. Ô Pedro, você trouxe um contraponto extremamente importante aí, que é essa questão de você fez a análise ali pelo lado de uma empresa, né, e você já vendeu dessa forma, né? E aí, a gente, analisando no geral, cada empresa vai ter uma modalidade de contratação e uma formatação de contratação, e às vezes você vai ter um cara que você vai conseguir falar diretamente com ele, diretamente com o proprietário. Fala direto com o dono e resolve ali. Outra empresa que você for, ela vai ter lá um gerente, um diretor, que é o cara que vai responder por aquele serviço. E aí, já aconteceu, e assim, eu acho que como vocês também já visualizaram, os caras falam assim: não, me dá o orçamento. Beleza, você entrega o orçamento para o cara. E aí, simplesmente, ele fala: não, preciso que você abra esse orçamento para me visualizar. Porque daí o cara precisa ver que é tangível ali. Vamos dizer, você abriu o orçamento para ele. Ah, eu vou precisar de X horas de advogado, vou precisar de X horas do profissional de TI, vou precisar de X horas do profissional de segurança da informação, vou precisar de X horas do profissional de compliance. Então, você tem locais que você vai que o cara pede para você abrir. Se você levar um orçamento fechado, o cara não fecha contigo, porque ele acredita na falta de transparência, né? Então, assim, você está ocultando algo, alguma coisa, custa muito alto, enfim. Tem outros lugares, não, que o cara realmente está nessa pegada aí que você trouxe. O cara precisa entender como que tá a modalidade, como que está funcionando isso daí, o que você vai entregar para ele, e aí você expõe para ele a probabilidade de resultado, e aí o cara fala: pô, é isso mesmo que eu quero, eu vou fechar. Então, assim, são contrapontos que a gente vai vendo nos processos corporativos de cada empresa. Cada empresa vai ter uma modalidade, cada uma, e aí vem esse ponto que você trouxe de antes de você contactar, você conhecer. Que é um dificultador, né? Porque a gente... Agora, se você escolhe um nicho, você vai aprendendo dele e vai construindo. Eu e o Dante, a gente já trouxemos aqui na comunidade, inclusive, que é a Letícia Spell, que ela cuida de condomínio. Então, ela foi estudando condomínio e agora ela é uma expert em condomínio. Então, ela vira e fala o seguinte: olha, se chegar alguém de metalurgia, ela vai falar o seguinte: olha, eu não estou preparada para o seu segmento. Tenho conhecimento e muita experiência em condomínios. Já tenho muito padronizado aqui como é que a gente vai te adequar. Agora, na metalurgia eu não tenho. Então, eu vou ter que, antes da gente fechar, estudar. Penso eu que ela deve fazer assim. Então, isso que a gente está aqui conversando mostra que quanto mais especializado a gente for, melhor. E se a gente for sair do grau de especialidade nosso, tem que voltar e falar da humildade. Olha, eu sou um profissional, eu conheço da lei, mas o seu segmento eu não sei o tamanho de riscos que ele tem para eu poder iniciar a discussão
e precificar até o esforço que eu vou ter para trabalhar. Porque isso que você falou, por exemplo, assim, quando a gente está fazendo uma obra de engenharia, e olha que eu sou engenheiro eletricista e nunca atuei como engenheiro eletricista, mas já fiz obra, já administrei. E aí você vira e fala assim, quanto gasta para bater uma laje? Se você for utilizar alguém para virar massa, é uma coisa. Se você colocar uma máquina que fica lá rodando e vira massa de forma mais automática, 1 segundo. Se você contratar um caminhão betoneira, outro jeito. E aí, para cada um deles, você tem custo de gente, custo de hora e custo de recurso. Então, você sabe o orçamento previsto. Na hora que a gente está falando de serviço, isso é impossível. E eu e o Lucas, a gente está atuando num cliente que a gente chegou agora nessa parte de contrato e o quão difícil está em fazer eles tomarem uma atitude, porque eles não têm os contratos e o dono, eu acho que ele está com receio de falar o seguinte, como que um cliente que é meu parceiro há 15 anos, eu vou chamar ele para fazer um contrato? E aí eu acho que a gente ainda vai ter que ter uma reunião com o dono para falar o seguinte, olha, o mundo mudou, antigamente não tinha CIPA e o dia que fizeram a CIPA parecia que era um problema, mas virou uma solução, porque diminuiu o número de acidentes e diminuiu o número de intervenções com acidente para o hospital. Então, a sua empresa passou a ter menos despesas no hospital, com pessoas que não estariam trabalhando, e você assumiu a CIPA. Então, quer dizer, você criou em algumas coisas que vieram do lado de fora, forçaram você a melhorar o seu negócio, e aí isso foi inovação, e você no início não aceitou, porque era despesa, mas agora está pacificado. Quando a gente fala de CLT, a mesma coisa. Que lá na história, quando a CLT iniciou, a primeira coisa ele queria quebrar todo mundo. Porque sair da condição de escravo para pessoas que tinham direitos parecia algo do fim do mundo para quem era empresário. E aí as coisas foram mudando, foram se ajustando, e você vê que as grandes corporações que têm mais obrigações trabalhistas são as que mais ganham dinheiro. Que é, por exemplo, a indústria de carro. Os caras nadam de braçada e mesmo assim a gente sabe que 60% é imposto, uns 30%, quer dizer, com 10% eles têm que entregar um carro e ainda tem que fazer lucro. Então, na hora que você olha para isso, você fala o seguinte, é um negócio diferente. Quem entrar nisso tem que saber muito o que está entrando, porque envolve muito dinheiro. E aí, o que a gente precisa de entender são essas condições, que às vezes quando a gente fala de serviço, é muito difícil de você falar e dimensionar a quantidade de horas que você vai gastar, porque ela não depende só da gente. Ela depende do compromisso do cliente. Porque se o cliente não contar para a gente o que vai estar acontecendo, corre o risco de você adequar de forma errada. A gente viu aqui o Matosinho colocando isso. O Matosinho foi aquele cliente que tem uma clínica de exames laboratoriais baseado em imagens, e ele fez a adequação, né, ele já veio aqui 2 vezes falar, e ele contou que uma das coisas que, quando ele engajou no processo, a primeira coisa que ele fez foi trocar um dos requisitos que eles colocaram no início, que era o termo de aceite, né, do paciente, em contrapartida a tutela da saúde que a clínica já tinha. Então, ele não precisava do consentimento. Então, quer dizer, mas o primeiro que fez não tinha muita noção do que era o setor de saúde, não entendia da tutela e colocou uma obrigação que virou um gorila, né, de despesa, que era um gorila que tinha resistência no cliente na hora de assinar, porque ele tinha que gastar um tempo para ler, ele não sabia se ele estava fazendo direito ou não. Tinha a conversa do CPF no balcão da farmácia, falando que você não tem que dar dados para ninguém. Então, você criou um problema com isso. Então, quer dizer, e aí depois ele tinha que armazenar aquilo, então ele criou um setor para armazenar, tinha que ter um setor físico para colocar os arquivos e guardar. Aí você fala assim, cara, eu matei um gorila que estava gerando mais despesa e nada de agregar, e é por conta de uma obrigação que parecia ser
natural da lei e, na realidade, não era. Então, na hora que a gente olha para o cliente, a gente vê as dificuldades que precisam de ter. E, eventualmente, elas são dificuldades, por quê? Porque a gente cria elas para serem dificuldades e elas, na realidade, não são dificuldades. Então, a gente precisa muito de contar com a experiência, muito de contar com a capacidade de entender a criticidade. Porque, eventualmente, você vira e fala assim, oh, esse negócio é muito crítico, mas tem uma ocorrência, uma base por ano nessa base de dados. E o total da base de dados, nesse legado de 15 anos que o cara tem armazenado, são 15. Em 15 anos, ele só teve 15 funcionários ali. Aí, na hora que você olha aí, você fala o seguinte, olha, eu tenho que documentar, mas a chance de ser um problema tem 15 funcionários. Então, a gente precisa de estar sempre olhando muito para o cliente. E eu sei o tamanho da dificuldade que é isso, tá? Porque se você não se torna um especialista, entender isso é um problema. E é claro que na medida que você se torna especialista, a gente vai diminuindo a curva de aprendizado, né? Porque você foi aprendendo ao longo do tempo, né? Um ponto, Pedro, assim, que eu visualizo, né? É que em 2018, quando houve o surgimento, né, da lei e houve aquele boom de profissionais ali que foram lá, entraram no site da Exim e fizeram os 3 treinamentos. Pá. 4. Bateu um tag lá no Instagram, lá, de PO. E aí começou a vender esse serviço. E aí ele chegou na empresa causando pânico. Ele não chegou vendendo a ideia de melhorar o processo, estruturar o raio-x, como você trouxe ali da empresa, fazer com que a empresa passe a ter visão da realidade do seu negócio, dos riscos ali. E aí, após esse momento ali, ele fica, qual que é a ideia dele? Não, beleza, eu vou falar. Se você não fizer isso, você vai ser multado, você corre risco de perder o seu CNPJ, que você corre... E aí, causou pânico. E aí, vamos dizer, o cara foi na empresa do Dante, fez a adequação, criou esse universo infernal na empresa dele. Aí o Dante é amigo do Pedro. Chegou e falou, cara, rapaz, fomos de PO lá na minha empresa, o cara falou assim. E se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aquilo, o Pedro já ficou com medo. E aí começa vamos dizer assim, aquela teia de pessoas que estão resistentes à adequação porque a informação chegou de forma errada. O que eles precisam fazer está de forma errada. E muitos se adequaram com medo legislativo. E não porque ele precisava de uma adequação de processo, pelo medo legislativo. E aí, posteriormente, esse momento ali desse medo legislativo que a pessoa teve, foi lá, adequou, e aí o cara chega simplesmente hoje, ele olha assim, o Joãozinho da padaria lá, ele dá uma olhada na padaria dele e fala, cara, gastei uma grana, adequei, mas e aí? O que mudou na minha realidade? Porque você não treinou o cara, você não mostrou para ele como ele faz a adequação de processo, você não levantou para ele qual é a nova realidade da empresa dele, qual que é o novo processo de vivência da empresa dele. Pois é, mas isso tem que ser feito um trabalho de sensibilização, né, Everton? Sim. Mas, assim, naquele primeiro momento, Dante, se a gente colocar lá em 2018, 2019, as adequações que foram feitas, todas elas atropeladas e sem resultado algum. Na empresa que eu fiz o curso Exim, eles falavam muito sobre sensibilização e a pregação de não terror, entendeu? Não aterrorizar o cliente. A questão era realmente sensibilização. Agora, vocês imaginam o seguinte, a TOTUS, ela vende um aplicativo que está baseado num ERP. Uhum. Quando a gente fala de um ERP, ele envolve desde o início da empresa até o pós-venda, com CRM. E aí, você vira e fala o seguinte, quem na empresa analisa os números?
Quem na empresa vê um dashboard online de gestão à vista? Quem na empresa decide baseado nos relatórios? Nessa hora, a gente descobre que, por falta de transformação digital dos cabelos brancos, que normalmente estão gerenciando as empresas, porque eles são os caras mais antigos, né? A gente não está falando das startups. Porque hoje, quando a gente fala da startup, a gente também vê esse tipo de erro nos meninos, que eles não têm experiência. Mas o cara que está gerenciando as empresas e com que a gente, na maioria, vai estar lidando, que são pessoas acima de 45, acima de 50 anos, tem resistência a esse universo digital e não conseguem analisar. Sensibilizar é ótimo. Sensibilizar é ótimo. Mas vai precisar da gente trazer pessoas que tragam mais ar, que areja a condição. Porque o dono está muito preocupado em falar o seguinte: qual que é o saldo no banco hoje? Às vezes ele não tem nem educação financeira. E isso pode ser que na Lei Geral de Proteção de Dados esteja lá nas boas práticas. Falar o seguinte: olha, você não pode emitir um cheque do CNPJ para pagar uma conta do CPF, porque senão você não vai ter a contabilidade. Ah, isso não tem nada a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem com a lei que está lá falando de privacidade das pessoas, do titular. Mas tem nas boas práticas, porque você vai estar criando vulnerabilidade na sua contabilidade. Então, o que a gente precisa agora, e talvez uma das coisas que o Matosinho colocou, que é o ESG, é começar a conectar a lei com os propósitos que existem de manutenção da empresa, de longevidade da empresa, de continuidade do negócio, para que ele esteja menos vulnerável. Por isso que eu acho que quando a gente discute na comunidade que é melhorar a argumentação e sair do propósito de medo, é o grande protocolo. E talvez a gente tenha que convencer também as pessoas que são mais experientes. Porque se a gente olhar para o mercado que a gente tem visto, as pessoas mais experientes que fizeram a adequação fizeram baseado só no setor jurídico, não fizeram baseado no setor de TI. Não olharam, não chamaram o cara de TI para participar. Eles foram lá e adequaram os contratos, adequaram o termo lá no site e para eles está adequado. Então, a gente tem visto muito esse erro. E às vezes o que a gente precisa é de virar e falar o seguinte: até o ESG vai estar lá nas boas práticas, e nas boas práticas a gente cresce o leque do que vai fazer. E aí é verdade. Aí o nosso orçamento, que era para fazer uma adequação, ele vira um orçamento de partido, para virar um contrato e você ter uma recorrência que você vai estar fazendo regularmente, do mesmo jeito que a CIPA faz todo ano, você vai participar com uma palestra lá na CIPAT, na semana da CIPA, que isso faz parte da gestão da empresa. Mas isso tudo muda, esse contexto que a gente está vivendo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito jurídico, muito ligado à questão de advogados. Sim, tem que usar ela como integrador do processo. Esse é o ponto. É a gente chegar assim, lá no artigo 17 da lei, fala isso. Dentro dos processos corporativos, o que se trata esse artigo 17? Esse artigo 17 se trata lá sobre compartilhamento de dados. Eu uso compartilhamento de dados? Uso. Eu compartilho dados ali com a farmácia, por exemplo. Eu tenho um plano de farmácia aqui para os meus colaboradores e simplesmente eu recebo desconto e tal, eu compartilho os dados deles. Everton, por obrigação, os dados sensíveis dos colaboradores, não tem nenhuma empresa que eu conheça que tenha medicina do trabalho local. A gente tem muitas empresas que têm a contabilidade local. A contabilidade é interna. Agora, a maioria tem a contabilidade fora da empresa. E a medicina do trabalho não é a maioria, não, é 100%. É tudo fora.
Tudo fora. Então, na hora que a gente imagina... Você compartilha esse dado, cara. Beleza, aí você tem que falar assim, não é que existe tal obrigação legal, não. Esse processo pode ser melhorado. Você faz o contrato com a empresa de medicina do trabalho, definindo alguns critérios, risco à segurança, risco de compartilhamento, risco de vazamento de dados, e também a responsabilidade civil. Porque lá no STJ, né, até mesmo o Lucas compartilhou ontem no grupo isso, o STJ ele fala exatamente isso, da responsabilização civil daquele que era o operador dos dados no vazamento. E aí... É uma obrigação. E aí, quando a gente fala dessa parte de responsabilidade, a gente volta para o setor jurídico, que é aquela questão do contrato. Quando você olha e fala o seguinte, olha, você tem um contrato com o seu advogado, você tem um contrato com o seu contador, você tem um contrato com o cara da medicina do trabalho? Não, só tem a nota fiscal. E com todos os três, você lida com informações que precisam de ter, no mínimo, olha, eu tenho uma responsabilidade porque eu estou te contratando, mas agora você tem uma responsabilidade comigo de ser corresponsável pelos dados que a gente está lidando. E aí, na hora que a gente olha para isso, todo mundo que tem um escritório de contabilidade deve viver isso da mesma forma que um escritório de contabilidade tem. Advogado e contabilidade, todos eles têm assinatura digital. E aí você vira para o seu Rábula, que é aquele estagiário que ainda não formou e que não tem OAB, você entrega o seu token para ele e fala o seguinte, assina para mim a petição lá. Então, quer dizer, a gente está fechando um contrato da empresa A com um escritório que eventualmente está negligenciando os processos e que não está assumindo a responsabilidade, porque não fez contrato com a empresa na hora que fechou o contrato. Só emite a nota fiscal de honorários no final do mês. Então, na hora que a gente olha para isso, você vira e fala o seguinte, olha, você, empresário, está correndo risco sozinho. Ah, mas nunca aconteceu nada. Verdade, está tudo certo. Aí você, então, quando você contrata um seguro de carro, é porque você bate o carro todo ano? Não. Quantas vezes você já bateu de carro? Nunca bati. E quantos anos você tem que você contrata o seguro? 20. Então, por que você aceita contratar um seguro de carro e não está preocupado com o seu negócio, que é o que te paga todos esses boletos? Então, nessa hora, é que a gente precisa de ser mais criativo. E eu acredito que, nessa hora, a gente está tocando num lugar que é o calcanhar de Aquiles do nosso processo. Porque todas as vezes, até com as pessoas mais experientes, a gente olha para dentro do nosso negócio e não olha para dentro do cliente. E não mostra para ele que a gente está agregando valor em lugares que ele nem percebe, mas tem vulnerabilidade dele perder a empresa dele. Tanto que, com isso, a gente pode melhorar até aquele perfil do Sebrae que fala que no primeiro ano morre 90% das empresas. Por quê? Porque elas foram mal planejadas. Elas, no primeiro ano, elas estão muito mais vulneráveis aos erros. E aí, quando a gente fala que nos próximos 7 anos vão morrer daquele 10%, outros 70% das empresas, é exatamente por conta disso. Porque eles não conseguiram nem olhar para a lei, nem para as boas práticas. E talvez nesse lugar a gente consiga exemplificar. Se a gente falar, de novo, do ransomware e do quanto que o ransomware significa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, quantas pessoas próximas de você já tiveram criptografado seus computadores? Essa não é uma realidade que você vai longe, não. É igual quando o cara falava assim, não, mas ninguém pega AIDS aqui perto de mim. Se você olhar, tá todo mundo tomando coquetel agora na sua rua. Deve ter lá uns 5 que toma na sua rua. E às vezes a gente falava o seguinte, mas a AIDS não pega mais ninguém, porque tá todo mundo agora sendo tratado. Então, se as pessoas não se tratarem, mas que acabou o programa da camisinha, acabou. E aí você olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente volta a citar os números, a gente volta a citar datas, a gente volta a citar multa.
a gente volta a falar do STF, e até eu acho engraçado, porque advogados, quando fala disso, tem alguns advogados deixando de ser advogado, porque ele fala o seguinte: eu não tolero mais o processo não tem tempo para acabar, o processo não tem lógica de funcionamento, e às vezes na hora que vem, não foi o juiz que fez, não, foi o estagiário do juiz que fez, e aí eu vou lá falar para ele, ele simplesmente refaz e não tem punição nenhuma. Então, na hora que a gente olha para a lei e olha para a parte de STF, de justiça, a gente tem pouca razão na nossa discussão com o cliente. Quando a gente olha para o cliente mais focado em boas práticas, ou talvez até nas estatísticas do Sebrae, a gente pode começar a mudar esse negócio. E eu acredito que nessa questão que a gente está lidando aqui hoje, que é o primeiro negócio, que é o primeiro cliente e o primeiro contrato, a gente está focado numa outra questão, que é virar e falar o seguinte: não é difícil de fazer uma adequação, embora pareça que seja. E eu estou vendo aqui que já são 10 horas, e eu vou falar um negócio. Eu achei que hoje a gente ia ter uma discussão menos acalorada, e eu acho que o Everton contribuiu para que a gente pudesse levantar uma bola muito boa aqui, né? E aí, agradecer, gratidão. Vocês têm mais alguma fala ou eu posso desligar aqui e fazer a foto? Não, pode desligar e fazer a foto, cara.